Vamos lá, questão 3. Que nome é dado a um organismo que tem genes de outra espécie incorporado em seu genoma? Transgênico. Organismo geneticamente modificado. É um organismo que foi geneticamente modificado. Agora, quando ele tem genes de outra espécie, ele é transgênico. Por trans, porque vem de outra espécie. A que se refere o termo clonagem molecular? Há uma técnica para multiplicar segmentos específicos de DNA. Então, aquilo que eu falei que é a amplificação do DNA, também pode ser chamado de clonagem molecular. Como que isso é feito? Pode ser feito basicamente de duas formas. Hoje em dia deve existir mais técnicas, mas basicamente são duas técnicas. Uma, você tem o PCR, termociclador, que é um aparelhinho que você coloca a amostra, você coloca o gene de interesse num tubinho que chama Eppendorf, o pessoal chama de pino, é aqueles plastiquinhos, né? Você já deve ter visto jogado pela rua aí, que o pessoal hoje em dia usa para outras coisas. Põe lá então a sua amostra de DNA que você quer amplificar, que você quer clonar. Põe nucleotídeos, né, que são as letrinhas A, T, C, G, né, são a base nitrogenada com a pentose e o fosfato. Adiciona lá. Adiciona o primer. Primer é um iniciador do processo de polimerização do DNA. Põe o primer e põe as enzimas de produção de DNA, as polimerases, certo? DNA polimerases. Aí você vai colocar todos esses tubinhos aí num aparelho que chama termociclador. Esse termociclador ele fica elevando e baixando a temperatura em ciclos que vão fazer a produção, né, esse primer e essas polimerases pegarem os nucleotídeos e montarem uma cópia desse DNA várias vezes. Então, a cada ciclo faz uma cópia, cada ciclo de temperatura, de oscilação de temperatura. Então, isso daí é através do PCR. Depois, esse DNA amplificado ele pode ser utilizado da forma que eu falei, para inserir em outros organismos, em vírus que vão ser usados em terapia gênica, em cultura de célula. Outra técnica é você pegar esse DNA, esse gene de interesse, e inseri-lo no plasmídio de uma bactéria. O que é o plasmídio? A bactéria ela tem o cromossomo principal dela, e tem o plasmídio, que é um cromossomo acessório, que ela duplica ele no interior dela e pode passar para outras bactérias. Então você pode inserir esse gene num plasmídio e inserir numa bactéria. E aí ela vai duplicar esse plasmídio. Duplicando esse plasmídio, ela está também duplicando o seu gene de interesse. Depois você pode extraí-lo amplificado e utilizá-lo da maneira que você, né, que o pesquisador, que o geneticista achar melhor, mais conveniente. 5. Amostras de DNA podem ser identificadas pelo conjunto de fragmentos obtidos após o corte com enzimas de restrição e sua posterior separação por eletroforese. Nossa, professor, o que é isso? Eletroforese, pessoal, é um procedimento, vamos ver aqui a página em que ele está. Aqui. Lá na página 84, 83, 84 e 85 do livro de vocês. Então depois vocês podem ver aí. Já era para ter lido isso na aula anterior, né? Então
é o seguinte. Então depois, quem não viu, pega o livro aí e dá uma olhada, ok? Para perceber o que é a tal da eletroforese. Então, na eletroforese, você vai fragmentar o DNA e amplificá-lo. Então, você trata o DNA. Por exemplo, vamos ver aí um exame de paternidade. Ele é feito por eletroforese. Você pega a amostra gênica do pai, a amostra gênica da mãe e a amostra gênica do filho. Ou nem precisa da amostra gênica da mãe. É exame de paternidade, né? Então você pega a amostra gênica do pai e do filho. Vamos comparar. A mãe é mãe, né? Porque na hora do parto você vê que é mãe, né? Não tem como. Precisa de exame de maternidade, né? Bom, então o que é feito? Pega a amostra do pai, amplifica o genoma do pai. Pega a amostra do filho, amplifica a amostra do filho. Por que amplifica? Para ter uma boa quantidade de DNA, para você colocar lá no seu gel de eletroforese e ter qualidade na visualização do resultado. Depois você vai tratar essas amostras com as enzimas de restrição, as mesmas enzimas de restrição, que você vai tratar a amostra gênica do pai, você vai tratar a amostra gênica do filho. Então, qual que é a lógica disso? As enzimas de restrição, elas atuam em sequências específicas de nucleotídeos. Então, se eles têm parentesco, eles compartilham pelo menos 50% dos genes, né? Então, eles compartilham uma carga gênica aí. Então, eles têm que ter semelhança gênica. Então, quando eu picotar, eu vou picotar em partes específicas aí, dos dois, em partes semelhantes, equivalentes. Então, beleza, tratei com enzimas de restrição essa amostra de DNA. Em seguida, eu vou colocar numa placa de eletroforese. Como que é isso? É uma plaquinha, tipo uma piscininha, em que tem um gel de eletroforese, é tipo uma gelatina, tipo um agar, tipo um gel solidificado. Por que um gel? O gel, ele é poroso. O gel, ele tem água. Ele é uma substância que a gente chama de coloide. Talvez vocês tenham visto, é um tipo de mistura. Talvez vocês tenham, e que tem umas propriedades específicas. Talvez vocês tenham visto isso em química, quando estava estudando mistura, o coloide. Substâncias vivas geralmente são coloidais, géis. Enfim, aí você tem lá a sua placa de Petri com esse gel, desculpa, com essa piscininha aí quadrada, né? A placa de Petri é redonda. Esse daí é quadrado. Sua placa de eletroforese com esse gel. E aí você vai pôr uma corrente negativa e positiva. A corrente passando por esse gel. Mas por quê? Então, aí você vai cavar piscininhas onde você vai colocar a amostra do DNA do pai, identificar que é do pai, e do filho, identificar. E aí você vai ligar essa corrente. E aí essa corrente vai atravessar o gel e vai carregar, porque tudo tem carga, viu, pessoal? Então, como está atravessando uma corrente, e vai deixar ligado várias horas, um dia. E aí essa corrente, ela vai carregando esses fragmentos de DNA. E aí é como uma corrida. Os fragmentos de DNA menores vão ser empurrados até lá na frente. Os fragmentos intermediários, menos para frente. Os fragmentos mais pesados vão ficando para trás. E isso vai formar faixas nessa sua placa de eletroforese. Essas faixas são os marcadores gênicos. Depois você consegue comparar. Então lá na página 85 está mostrando isso aí. Né? Então você tem lá as bandas que são formadas. Então existem bandas que você vai localizar. Olha, esse aqui está presente no pai e no filho. Então é um indicativo que eles compartilham semelhanças gênicas. Essa aqui também, essa aqui também. Pronto, exame confirmado. É pai mesmo. Vai lá pagar pensão. Ó, ou vai registrar o filho, não sei, né? Geralmente é feito nesses casos.
mas pode ser feito para diversas outras coisas. Por exemplo, CSI, nossa, achei uma amostra gênica no local do crime e num suspeito, vamos comparar, faz esse procedimento. Ah, é usado em ecologia também, em preservação das espécies. Por exemplo, eu fiz uma repopulação de peixes numa represa. Aí eu quero saber se foi eficiente. Então eu volto lá depois de 5 anos. Então antes eu tinha feito a eletroforese do peixe, eu tinha lá as bandinhas dele. Eu volto lá depois de 5 anos, faço uma pesca aleatória, coleto a amostra dos peixes, faço a eletroforese e vejo se eles têm aquelas bandas. Se a banda aparecer, se aquele fragmento específico de DNA aparecer, significa que meu repovoamento foi efetivo, porque são descendentes daquela galera original que eu joguei. Se sumiu, talvez não tenha sido tão efetivo. Por quê? Porque eles se diluíram, morreram, aquela linhagem e os peixes que eu pesquei eram peixes que já tinham aqui. Certo?